Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma da Matemática Computacional. Na aula de hoje a gente está falando sobre manipulação de arquivos em C e a gente já falou um monte de coisa sobre esse assunto, né? A gente já falou sobre leitura de arquivo e escrita de arquivo, tanto no modo texto quanto no modo binário. A gente mostrou vários exemplos de como fazer isso. E agora, na última aula desse assunto, a gente vai falar sobre a função rewind para fechar esse assunto, ok? Bom, essa função rewind é só para dar um pouco de contexto para vocês sobre o nome dela, né? Rewind, em português, quer dizer rebobinar. E é um termo bastante antigo e talvez vocês não estejam muito familiarizados. Antigamente, quando a gente queria ver um filme e esse filme não estava nem passando no cinema e nem passando na televisão, a gente tinha que ir numa locadora de filmes, certo? E a tecnologia que se usava naquela época era uma fita VHS. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma fita VHS, mas como é que ela funciona? Ela é um retângulo preto, né? E aí você tinha aqui duas engrenagens, a engrenagem da esquerda e a engrenagem da direita. A fita magnética que continha o conteúdo do filme, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Ela estava toda enroladinha, né? Aqui na primeira engrenagem, certo? E aí é presa aqui na segunda, né? Quando você encaixava a fita VHS lá e o filme começava a passar na sua televisão, você tinha um leitor de fita VHS, né? O filme, conforme ia passando, né? Essa fita ia desenrolando da primeira engrenagem e ia enrolando na segunda, né? E aí, quando você chegava no final do filme, você tinha a fita toda enrolada nessa segunda engrenagem e ela não estava mais enrolada na primeira. Olha só, ficava assim, ó. Tá aqui a primeira engrenagem, né, preta. E aí, no final do filme, a fita magnética tinha passado toda da primeira engrenagem para a segunda engrenagem. E aí, se você quisesse assistir o filme do começo, você tinha que apertar num botão lá chamado Rewind, né? Tinha um botão Rewind no seu aparelho. E ele fazia esse processo inverso, só que de forma bem rápida, né? Na ida ia ter que ser devagarzinho, porque era o processo da pessoa assistir o filme, mas no Rewind ele fazia esse processo bem rápido, e aí a gente terminava com a fita, né? Ele ia rebobinando, puxando a fita todinha, e no final a gente ia ter toda essa fita enrolada na primeira engrenagem, certo? E daí vem o contexto dessa função rewind. E só a título de curiosidade, né? Se você entregasse a fita VHS lá na locadora de filme sem estar rebobinada, você levava uma multa, porque o funcionário, para colocar aquele filme à disposição de outras pessoas que quisessem alugar, ele tinha que ele mesmo ter o trabalho de rebobinar as fitas. Então, por esse trabalhinho, né, ele cobrava uma multa. Então, a gente sempre tinha que rebobinar, lembrar de rebobinar o filme antes de devolver na locadora, se a gente não quisesse pagar multa. Bom, depois dessa aula aí de fita VHS, não tem nada a ver com o assunto, mas só para dar a noção, né, de onde vem esse nome Rewind, a gente vai fazer uma coisa bem parecida, né, com essa rebobinagem, só que a gente vai fazer a gente vai rebobinar a seta amarela, né? Então, lembram ali a seta amarela que a gente falou em todas as outras aulas? A seta amarela vai adiante. Então, o Rewind ele vai ser capaz de fazer com que a seta amarela ande para trás. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Ok, aqui nesse exemplo, olha só. Eu tenho o int main, né? Criei o ponto, vamos ver aqui, ó. O ponto foi criado na memória, mas ainda não tem nada guardado. E chamei a função fopen. Só que percebam que aqui, não, tudo bem. Eu chamei com modo de leitura binário, né? Read binary, ok. Então, eu criei aqui o ponteiro, que armazena aqui para posição 008, que é onde está gravado aqui na memória do computador. Verifico, né, que ocorreu tudo bem, né? Ou seja, que é diferente de null, eu vou cair no else.
E aqui no else, né, a minha seta amarela, ó, antes de chamar o while e o fRead, a minha seta amarela está apontando para a primeira posição. Quando eu chamar o fRead, né, ele vai, ó, a leitura vai ser bem sucedida, fRead vai salvar 1 em pto.x, aqui nessa gaveta de memória, e 2 em pto.y, e move a seta amarela à frente, né? Então a seta amarela agora aponta para cá. Como a leitura foi bem sucedida, o resultado da função fRead é 1 igual a 1 verdadeiro, então a gente vai entrar dentro do printf. Dentro do printf a gente vai imprimir na tela, né, a informação. Agora a gente vai voltar para o while e vai chamar fRead mais uma vez. O que é que vai acontecer? A leitura vai ser bem sucedida, fRead salva 3.0 em pto.x e 4 em pto.y. Então 3 e 4 aqui, ó, que acabou de ser lido com esse fRead, vai ser guardado com sucesso dentro da variável ponto, né? E a seta amarela vai adiante, vai apontar para a próxima posição. Dentro do while eu tenho o printf, que vai imprimir 3 e 4 na tela, né? E aí eu vou chamar fRead novamente, né? A leitura novamente vai ser bem sucedida. fRead salva 5 na posição x de PTO e 6 na posição y de PTO. E a seta amarela vai à frente. Percebam que a seta amarela chegou, ó, no final do arquivo. E aí, aqui a gente vai entrar, né, dentro do while para chamar o printf, vai imprimir os novos valores da variável ponto, que é 5 e 6, mas quando a gente voltar para a condição, a leitura agora vai ser mal sucedida, né? O arquivo chegou no final, né? A seta amarela está apontando para o final. Então ele vai retornar 0. Ele não conseguiu ler, a leitura vai ser mal sucedida, retorna 0. 0 igual a 1, retorna falso, e a gente sai do while. E aqui é onde a gente chama a função rewind, rebobina, né? Então, tal qual a função rewind lá do meu leitor de VHS, essa função rewind, ele vai trazer o ponteiro que estava no final do arquivo para o começo do arquivo. Então, ele vai começar tudo de novo, né? E aí, o que é que ele fez aqui? Ele vai chamar o printf, que vai imprimir na tela rewind de novo, e a seta amarela voltou para o começo do arquivo, não é isso? E a gente copiou, ó, essas 3 linhas aqui, ó, a gente copiou e colou aqui embaixo. Ou seja, ele vai voltar para o começo e vai fazer a mesma coisa, que é ler as posições, né, um por um, utilizando o fRead, e vai imprimir na tela. Então vamos acompanhar, né? A gente podia inclusive pegar essas 3 linhas e extrair numa função, né, numa função fora da main, e fazer a chamada da função aqui 2 vezes, né? Ficaria um código mais eficiente, mais elegante. E aí chama de novo, né? fRead, vai ler 1 e 2, guardar dentro de ponto, dentro do while vai imprimir na tela, né? 1, 2, vai fazer a segunda chamada de fRead, vai ler 3, 4, vai imprimir na tela 3, 4, vai chamar o fRead pela terceira vez, vai pegar as informações 5, 6, vai guardar dentro de ponto, vai chamar o printf, vai imprimir na tela 5 e 6, né? Aqui a chamada fRead vai ser mal sucedida, vai retornar 0, não vai guardar nada em ponto, né? 0 diferente de 1 vai dar falso, né? Vai dar 0. E aí a gente sai do while, fecha o arquivo, chamando fclose, retorna 0 para o fim da execução do programa. Pronto. Então, com o rewind, né, a gente conseguiu ler um arquivo inteiro, o ponteiro, a seta amarela, chegou no fim do arquivo, e aí a gente chamou o rewind e essa seta voltou para o começo do arquivo. Ok, pessoal? Vamos ver um outro exemplo do uso do rewind. Dessa forma, esse exemplo aqui ele parece ser um pouco mais útil do que o anterior, certo? O anterior ele lia o mesmo arquivo 2 vezes. Aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos ver linha a linha, né? Aqui na main eu crio o int x, crio o ponteiro p na memória do computador, né? Só que eu estou chamando com o w+. O que é isso, W+, Paola? Bom, a gente sabe que W é escrita em arquivo do tipo texto. W+, ele simplesmente vai fazer tudo que o W faz e
O mais permite que você consiga fazer leitura também, através da função fscanf. Então, se você quiser abrir um arquivo para fazer escrita e leitura, então você consegue usar aí o W+, ok? Então, vamos lá. Chamo o fopen com o modo W+, né? Verifica aqui que a abertura foi bem sucedida. E aí, ó, abriu o arquivo.txt e a seta amarela está apontando para a primeira posição a ser escrita. O arquivo está vazio, né? Caiu no else, aí ó, x vai receber 3 e eu chamo fprintf. Fprintf para o arquivo, para o ponteiro p, né? P aponta para o endereço de memória 008, que é onde o arquivo está. E aí eu vou imprimir o valor de x, né, que é o inteiro, vou imprimir o valor 3, seguido de 1/n, que vai pular a linha, e a seta vai apontar agora para a próxima posição a ser escrita na linha seguinte. Meu x agora vale 8 e eu vou chamar o fprintf para imprimir o novo valor de x. Mesma coisa, né? Imprime 8/n, a seta amarela vai para a próxima linha. Só que aqui, ó, a seta amarela está aqui, após a escrita do 8. Quando eu chamar o rewind, a seta amarela vai se deslocar para o começo do arquivo, né? E aí, ó, eu vou começar a fazer a leitura, né? Vou chamar o fscanf. Como o meu ponteiro foi lá para a primeira posição, né? Tá aqui na primeira posição, antes de eu chamar o scanf, eu vou ler o 3 novamente e vou guardar dentro do x. Então, olha só. Vamos assumir que fscanf retornou 1. Nesse caso, ele grava na variável x o valor 3, que foi o valor aqui, ó, que eu li, e foi guardado dentro de x. Né? Como ele retorna 1, a condição é verdadeira, eu vou entrar dentro do while e vou imprimir o valor 3 lá na tela do computador. Voltei para a condição do while e vou executar o fscanf mais uma vez. O ponteiro agora estava apontando para o 8, né? Antes, aqui está apontando para o 8. Então, eu vou fazer a leitura do 8. O 8 vai ser gravado dentro da variável x e ele vai retornar 1. O fscanf retorna 1, 1 igual a 1 retorna 1. A gente entra dentro do while e vai imprimir o valor de x, que x agora vale 8, né? Vai imprimir 8 aqui na tela do computador. Quando eu chamar o fscanf de novo, né, agora vai dar 0, porque ele chegou no final do arquivo, ele não consegue ler mais nada. Então, a condição é falsa, eu vou sair do while, vou fechar e vou retornar 0. Ou seja, aqui eu consegui, nesse exemplo, né, eu consegui ao mesmo tempo, utilizando o W+, escrever, através da função fprintf, fazer o rewind do meu ponteiro, para ele apontar lá para o começo do arquivo, e chamar o fscanf continuamente, de forma contínua, né, dentro de um while, para a gente ler o que a gente acabou de escrever. Agora a gente vai fazer uma série de testes, certo? E aí, para fazer essa série de testes, eu queria que vocês fossem acompanhando o passo a passo que eu vou dizendo aqui no vídeo, né? Então, o primeiro passo, abra lá o arquivo txt, ele vai estar com 3.8, né? 3.8, é isso mesmo. Ele vai estar com 3.8, que é o que a gente escreveu no último exemplo. Apaga lá o 3.8 manualmente e escreve 1, 2, 3, 4. Todos eles separados, cada um na sua linha, certo? Salva o arquivo, fecha. E agora a gente vai executar esse programa, que é o mesmo programa do exemplo anterior, certo? Aí o que é que vai acontecer? Estou abrindo aqui o arquivo com o fopen passando o modo W+, como eu expliquei, né? W, ele funciona da seguinte forma. Ele cria um novo arquivo. Se arquivo.txt já existir na memória do computador, ele vai apagar o que tem e vai criar um novo em branco, posicionando a seta amarela no início do arquivo. E o W+, ele faz tudo que o W faz, mas permitir escrita e leitura, né? A leitura através do fscanf. Aí o que é que vai acontecer nesse arquivo, né? Eu tinha o arquivo assim, ó, 1, 2, fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Que tá feio, né? E vamos fazer um melhorzinho, né? Aqui eu tenho o meu arquivo. E aqui eu tenho, ó. Opa.
1. O número eu vou ter que colocar na minha coordenação motora feia mesmo. Mas a gente vai entender, certo? Olha aí. 1, 2, 3, 4. No que eu chamei o fopen, ele vai, ó, apagar tudo isso. Aí ele chega aí, apaga tudo que tinha. E vai criar um arquivo em branco. E a seta amarela, olha só, eu vou fazer a seta amarela. Vai estar apontando para o começo do arquivo. E aí a gente vai executar, né? E aí a gente vai escrever 3 e 8. A gente já executou esse programa, né? Vai escrever 3 e 8. Depois vai dar o rewind e vai chamar o fscanf para ler 3 e 8. Em seguida a gente fecha e encerra o programa, né? Ou seja, o arquivo que antes era 1, 2, 3, 4, quando a gente chama o W+, ele vai apagar tudo e vai escrever 3 e 8. Ok, pessoal? Novo teste que a gente vai fazer. Vai abrir o arquivo e vai escrever lá 1, 2, 3, 4. Vai salvar o arquivo e fechar. Em seguida a gente vai executar esse programa. A única modificação em relação ao programa anterior é que em vez do W+, aqui a gente está colocando, ó, R+. Como é que funciona o R? O R abre arquivo.txt, mas não apaga nada. O arquivo.txt precisa existir na memória do computador. Se não existir, dá erro. E depois que ele abrir, né, supondo que o arquivo exista e ele consegue abrir, ele posiciona a seta amarela no início do arquivo. E o R+, faz tudo que o R faz, né, e permite escrita e leitura. Então vamos ver o que é que vai acontecer agora com esse arquivo. Tá aqui o meu arquivo, arquivo.txt, e ele tem dentro dele 1, 2, 3 e 4. Pronto. Quando eu abrir esse arquivo com R+, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo existente e vai posicionar Gente, eu não estou enxergando. Agora, enxerguei. Ok. Vai posicionar a setinha amarela, né, para a primeira posição do arquivo. Ok? Isso é o que ele vai fazer no fopen. Ok. Aí, ó, ele vai criar a variável x, recebe 3, vai fazer o fprintf. E aí ele vai imprimir dentro do arquivo que a gente abriu para leitura. Onde é que está a seta amarela? Tá aqui, ó, apontando para o 1. Como eu mandei escrever 3, aí ele vai sobrescrever essa posição, né? Ele vai, ó, apagar o 1 e ele vai escrever agora, ó, o 3. É o valor que a gente acabou de mandar ele escrever. E a seta amarela, que estava apontada para o 3, vai adiante, né? Vai apontar agora para a posição, para a próxima posição de escrita, que vai ser essa aqui. Em seguida, meu x vai valer 8, né? Voltando aqui, ó. Meu x vai valer 8 e eu vou mandar imprimir isso. Aí ele vai sobrescrever o 2. Ele vai apagar o 2 e vai escrever 8, que é o valor que eu mandei ele escrever. E a seta amarela vai adiante, né? A seta amarela, ó. Será que eu consigo fazer isso aqui? Ctrl X, Ctrl V. Olha só, eu consigo fazer. Vai apontar agora para um 3, né? A seta amarela. Só que aí eu dei um rewind. Só que aí eu dei o rewind aqui, né? O que é que o rewind vai fazer? Vai pegar a nossa setinha linda, amarelinha. Pegar a setinha amarelinha e vai jogar para o começo do arquivo de novo, né? E agora vai fazer a leitura, usando o fscanf. E vai pegar e imprimir na tela 3 e 8, 3, 8, 3 e 4, certo? Vai imprimir tudo isso na tela, porque ele vai voltar para o começo e vai começar a chamar o fscanf até dar erro na leitura. Então, no final das contas, o nosso arquivo vai ficar dessa forma,
3834 e vai ser impresso na tela esse conteúdo, né? 3834, ok, gente? Vamos fazer outro exercício. Então, pega lá, abre o arquivo, apaga o que tinha, coloca 1, 2, 3, 4, salva e fecha. E agora, a gente vai fazer o mesmo programa, só mudando o modo de abertura, né? Vou abrir aqui, ó, com o A+. E aí, esse modo é novo. Até agora a gente não tinha falado sobre ele. Como é que ele funciona? O A, né? Só o A, sem o mais. Ele abre arquivo.txt. Se arquivo TXT não existir, ele cria um em branco e posiciona a seta amarela no final do arquivo. Opa, como é que o W fazia? O W, ele apagava tudo, né? Se eu tinha o arquivo lá todo escritozinho, ele, quando você chamava para abrir ele com W, ele apagava e criava um novo em branco com a seta amarela apontada para a primeira posição. Já o A, ele vai, se não existir, ele cria um arquivo em branco com a seta amarela apontando para o início. Mas se o arquivo já existir na memória do computador, ele vai abrir aquele arquivo e vai posicionar a seta amarela no final do arquivo. Então vejam só a vantagem, né? Olha só, a gente tem o arquivo da gente. Com os valores 1, 2, 3, eita gente do céu, 1, 2, 3 e 4. E onde é que vai estar a seta amarela? A seta amarela vai estar, ó. A seta amarela vai estar aqui, ó, apontando para a próxima posição, certo? E aí, ó, a gente vai abrir o arquivo, tudo do mesmo jeito, né? Abrir com esse modo, A+, vai posicionar a seta aqui embaixo, de forma que, sim, o A+, não esqueci de falar, faz tudo o que o A faz e permite escrita e leitura, fprintf e fscanf. A escrita começa no final do arquivo. Ou seja, diferente do R+, a gente não ia perder esses dois primeiros, né? E aí a gente vai imprimir aqui, ó, a gente vai escrever no arquivo, através do printf, o valor 3, a seta amarela vai andar para aqui para baixo e vai escrever 8, certo? E aí, o arquivo da gente vai ficar assim no final. E aí, aqui, ó, eu vou chamar o rewind P. O P estava apontando para cá, né? Peraí. Vou fazer assim. A setinha para ela ficar bonitinha. Pronto. Nesse ponto aqui do programa, né, a gente vai imprimir o 8, vai gravar o 8 no arquivo e a seta amarela vai estar apontando para o final do arquivo. Só que a gente chama o rewind P. E aí a gente consegue puxar essa setinha do final para o começo. Né? Puxa para o começo. E aí eu vou começar a chamar os scanfs. Vou começar a chamar os scanfs dentro do while até que haja um erro de leitura. E aí vou imprimir na tela do computador todo o conteúdo, né? Quer dizer, a gente tinha 1, 2, 3, 4, isso já estava no arquivo. A gente conseguiu adicionar 3 e 8, né? O A vem de append, que seria adicionar, né? No final do arquivo 3 e 8. E aí a gente dá o rewind para o começo do arquivo e agora vai ler o arquivo todo já com os dados que a gente escreveu dentro do programa. Ok, pessoal? Então essa é a diferença. A gente viu, né? WRA, e aí tem WB, RB e AB,
e a gente vai ter também todos esses com o mais, certo? Então vamos fazer um resumo aqui do que a gente viu. Essas são as operações que a gente consegue fazer. Operação de abertura, né, que é o fopen, o arquivo é preparado para manipulação. Funções de leitura, dados do arquivo são levados para a memória, que essas são a fprintf, no caso de arquivos no modo texto, e fwrite, no caso de arquivos binários. Funções de escrita, dados da memória são levados para o arquivo, né, que é fscanf. Eita, errei, né? Volta aí, dá o rewind no que eu falei. As funções de leitura são fscanf e fread, né? As funções de escrita é que são fprintf e fwrite, certo? Perdão, a cabeça confundiu aqui. E a função de fechamento, que é o fclose, que é o término do uso do arquivo e salvamento de dados pendentes, certo? Então, ó, a gente tem, deixa eu escrever aqui do lado, abertura, para não esquecer, fopen, e aí tem todos aqueles modos que a gente vai dar um resumo depois, né? De leitura, a gente tem fscanf. Isso aqui serve para quê? Serve para arquivos no modo texto. E fread para arquivos no modo binário, né? A escrita, eu tenho fprintf para arquivos texto e fwrite para arquivos binários. E por último, eu vou ter a função de fechamento, que é a nossa famosa fclose, ok, gente? Então, são essas funções que a gente aprendeu, e fora isso, a gente também aprendeu os diferentes modos de abertura. Tem aqui um resuminho pra gente, né? De forma genérica, né? Essa chamada de abertura chama fopen, vai abrir o arquivo, ela recebe como parâmetro um ponteiro para uma string, vai receber uma string, né? A gente pode passar direto uma string, que é o nome do arquivo. Lembrando que se você passar somente o nome do arquivo, esse arquivo tem que estar no diretório do seu arquivo executável. Se você quiser passar um arquivo que não esteja nesse diretório, você tem que passar o caminho absoluto para aquele arquivo todinho aqui, né, inteiro. E o modo de abertura, né? Então o nome é o nome do arquivo e o modo é o modo de operação, né? A gente tem R, W e A, né? R para leitura, W para escrita e A para escrita a partir do final do arquivo. E a gente pode adicionar a letra B, né? No caso de arquivos no modo binário, e o mais, que a gente acabou de ver, né? Que serve tanto para leitura quanto para escrita. E esse fopen vai ter como retorno um ponteiro, né, um apontador para um arquivo, que nesse caso é um struct file definido na biblioteca stdio.h. Ok, pessoal? Para abrir o arquivo, né, tem os modos, uso dos modos de operação, né? R, abertura do arquivo texto para leitura. O arquivo precisa existir. Se não existir, retorna null, ou seja, dá erro. Ao abrir com sucesso, posiciona a seta amarela no início do arquivo. W, de write, né? Abertura de arquivo texto para escrita. Se o arquivo não existir, será criado em branco. Se o arquivo existir, apaga o conteúdo e deixa o arquivo em branco. Ao abrir com sucesso, posiciona a seta amarela no início do arquivo. E o modo de abertura A, né? Abertura de arquivo texto para escrita. Se não existir, cria um novo em branco. Se já existir, abre o arquivo e posiciona a seta amarela no final do arquivo. Ou seja, um fprintf adiciona mais texto aos textos já existentes, ok, pessoal? E aí, a gente pode utilizar também o mais, né? Que vai fazer o que a gente fez aqui nos exemplos da aula, né? O R+, faz tudo que o R faz, além de permitir leitura e escrita. W+, faz tudo que o W faz, além de permitir leitura e escrita. E o A+, faz tudo que o A faz, além de permitir leitura e escrita. E por fim, também tem a mesma coisa, certo? Para binário, para modo binário, é só adicionar o B, né?
E a gente também pode ter a versão do modo binário adicionada do mais. Então a gente vai ter RB+, WB+, e AB+. Ok, pessoal? Então aí a gente finalizou o assunto da aula de hoje. Bastante informação, várias funções, vários modos de chamar cada função. Então a gente vai, assistam com bastante atenção esses vídeos, né? E nas próximas aulas a gente vai revisar, fazer exercício e tirar dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.